Seguidores, amigos da RDK, estamos aqui mais uma segunda-feira linda, depois de momentos difíceis que passamos aqui no Sul de novo, mas com alto astral, esperando que tudo melhore e sempre com o Resenha com Helena Baseggio, recebendo pessoas, personalidades, gentes que se envolvem com o esporte, que vivem o esporte, viveram e vivem até hoje. Nosso convidado de hoje é mais uma pessoa muito especial. Eu quero agradecer Black Sistema de Segurança e Cascata Supermercado por nos oportunizar a levar essas lindas histórias dos nossos destaques aqui do Vale Taquari. Rudimar Thomas, um grande prazer recebê-lo. Nós o trouxemos aqui para contar a história do Rudimar criança, a trajetória profissional e o teu intenso envolvimento com o esporte e como agente com comunicação. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite da RDK. Pô, para mim, boa tarde ou bom dia, né? O Boa pessoal, tarde, bom dia, boa noite, porque para isso quem vai tá, para a internet. para Vão quem tá assistir. acompanhando, Helena, para mim é um privilégio sempre que eu sou convidado para falar um pouquinho daquilo que eu tive de experiência, principalmente no futebol, na vida pessoal. Para mim é um grande privilégio. Logo quando você me convidou, logo falei que viria, aí nós marcamos aí, e com certeza estou aí para a gente falar um pouquinho, porque o esporte para muitas pessoas e para mim não é diferente, né? Ela me norteou. Eu não me imaginaria sem o esporte. Então, hoje eu estou dando entrevista para ti, a gente fazendo esse bate-papo, porque eu fui introduzido no esporte. Então, eu dou muito valor, né, para essa introdução minha. Talvez se eu não tivesse esporte, sabe lá o que teria acontecido. E conheço muitas pessoas, me deu um círculo de amizade muito grande e, claro, a satisfação de fazer aquilo que a gente gosta, né, Leandro? Você também trabalha nessa área. Norteou a minha vida, a tua vida, a minha mais ainda, porque tu tiveste outro ramo profissional, mas a minha vida foi porque eu era uma menina lá na colônia, que até aquela época eles estranhavam, porque uma menina sabia de futebol e Eu lembro. eu me envolvia assim, eu sabia tudo e eu escutava tudo, e Ela é norteou a minha pioneira, vida ela é pioneira. Eu lembro ela fazendo cobertura lá do Lajadense, eh, dos nos amadores. amadores também, e eu ainda jogava. Depois também fui pro lado da imprensa. E com certeza você é uma inspiração para as mulheres aqui da nossa região, Que né? bom, Porque foi uma das que bom. primeiras que começou a trabalhar nisso aí, num ambiente muito masculino, Há né, Helena? 40 anos É, atrás, né? 40 anos atrás. É muito legal a tua história. E claro, o esporte para mim também foi muito importante, porque através do esporte eu também entrei na comunicação e eu queria te dizer, você foi profissional no esporte, é uma profissional do esporte. E eu sou como é que eu vou dizer assim, um colaborador, um cara que gosta, porque não foi a minha profissão, né? Mas foi algo, uma paixão muito forte que eu tenho pelo esporte. Quantos anos tu tá militando? Porque ele é multimídia, ele faz um pouco de tudo. Ele é funcionário público, tá aposentado, Tô agora aposentado. só tá aproveitando e fazia comunicação e esse envolvimento esportivo. E ainda sobre o esporte, eu digo aqui todas as vezes que eu tenho oportunidade, o esporte não tem nada de ruim. O esporte sadio, o esporte sem o entorno, às vezes que não é legal. Não tem nada que seja negativo no esporte. O esporte só faz o bem. Eu acho que tu Verdade. concorda comigo. Com certeza, isso aí ele só agrega, Só, né? só. Tu aprende, eu sempre digo, as escolinhas, hoje tenho trabalhado muito escolinhas, né? Na minha época não tinha escolinha, do Nico também, que também foi profissional, teu marido, e nós jogava em potreiro, onde é que dava? Jogava goleirinha, eu lembro que jogava goleirinha em qualquer Bola pátio. tu tinha ou tinha que improvisar? A gente tinha umas bolas aquelas bem levezinhas, As de plástico aquelas que que se variavam. batia no espinho da Ah, roseira já da era, pomota. terminar o jogo. Ó, viu? Sou de É, origem italiana, mas alguma coisinha em alemão eu manjo, viu? A com mota. certeza, com certeza. Mas assim, o que. Ah, Conte-nos onde o Rudimar nasceu, qual é que foi a tua trajetória, se o esporte fez parte sempre, como é que você parou na vida pública. Depois aí a gente conta
tudo que tu fizeste um pouquinho no profissional, depois no amador. Conte-nos quem é Rudimar. Pois é, eu sou de Estrela natural, né, cresci lá em Estrela. Os meus avós tinham aquele moinho, hoje tem as ruínas, ali eu me criei, bem próximo ali do campo da Chacrinha, hoje a Arena Bruxel, né? E sempre morei próximo ao bairro Imigrantes, que é um bairro bem simples lá de Estrela. Então, para mim isso foi uma escola, eu sempre digo que foi uma escola, porque até hoje eu tenho pessoas lá de relacionamento que a gente se encontra daquela época, e para mim é o maior orgulho, porque a simplicidade que a gente tem com essas pessoas, e hoje tu ainda poder te relacionar, embora que a gente tenha conseguido assim algumas coisas em termos de bens profissionais, em bens materiais, eu acho que a gente. O maior orgulho para mim, eu já recebi isso. A pessoa que me conhece desde jovem diz assim: Jodimar, tu é o mesmo cara que eu conheci lá há 15 anos. Então, para mim, esse é o maior elogio. E eu me criei ali próximo, então, ali do Moinho, que é perto do bairro Imigrantes. E a minha introdução no futebol, ela foi através do Jorge Fraita, que era um cara assim, eu digo um professor prático, até eu já escrevi sobre isso, professor prático. Por quê? Porque ele não era formado, não tinha formação nenhuma, mas ele era formado na escola da vida. Ele passava com uma bolsa de bolas com a bomba e saía convidando a gurizada. Então foi assim que eu acabei sendo inserido no futebol. Ele passava na frente da minha casa, que eu morava numa chácara, passava por lá. E aí, guri, vamos lá e tal. E um dia eu fui e não parei mais. Que idade Então, tu tinhas? acho que uns 13, 14 anos. Nossa. É. E a gente jogava muito goleirinha, jogava pênalti, essas coisas de gurizada da época lá, né? Futebol de podreiro, corria dos boi, às vezes pisava umas tortas, né? É aquelas coisas todas lá. Mas aí começa, aí Roseta, muita Roseta, Roseta, nossa. meu, Nós, se essa gurizada nova não sabe o que é pisar em Roseta, é, não é raiz, nós somos raiz, é né? verdade. Então ali começou a minha inserção no futebol, eu comecei a jogar nos times, o Jorge Fraida tinha times de gurizada, e a gente ia jogar no interior, época da garantia, te lembra da época da garantia? Tinha que dar garantia, Isso. marcava um amistoso, tinha que mandar garantia, se faltasse, não ganhava o dinheiro de volta. Exatamente. Puxa Então vida! nós jogávamos quase sempre fora porque o Fraida queria pegar a garantia. Olha aí, olha já a É, inteligência aí, já é. sentiu, né? Então ali começou, né? E depois, ali foi o início. E daí eu joguei até as 17, 18, nesse time de gurizada ali. Nesse meio já comecei, joguei no Boa União, um campeonato lá de Estrela, que era o centenário, em 76, aí já tinha 20 anos. E minha primeira experiência mesmo de campeonato foi no Tupidiano Bom, onde é que a gente teve a festa ontem que a gente estava comentando aí fora do ar. Depois ele tem umas histórias aí para É, contar do ano bom, muito e bacanas. aí assim, eu gurizão, é acostumado a toquezinho de bola, vai pro interior, onde é que os caras, né? E aí tu aprende a jogar. Tu aprende que tu tem que jogar de primeira às vezes e tal. E ali a gente ficou campeão. 1978, Amador de Estrela, que tinha Nossa, Colinas, Teutônia, Imigrante. nossa. Era um mini regional. E aquilo ali me projetou, né? Eu e todos da equipe, né? E aí os convites começaram a surgir. Daí por diante, eu acabei jogando. Joguei Arroio do Meio, Roca Salles, Estrela, Lajado, os municípios aqui próximos. Tive uma trajetória também no Banco do Brasil, que nós tínhamos competições estaduais. Fiz parte de uma seleção brasileira do Banco do Brasil. Nossa. Cara, eu nem Isso é uma acreditei. coisa que se perdeu Eu nem também, acreditei né? nisso. Quando me ligaram, eu já tinha 40 anos, olha só, me ligaram para. Eles fizeram uma peneira lá no estado e me ligaram. Daí eu perguntei: o que que é? Categoria veterano? Não, é livre. Então me convidaram para o livre e foram vários treinos e 18 ficariam na seleção. E eu fiquei na seleção. E não só fiquei, como fui titular do treinador, que Nossa. gostou do meu estilo, eu era um volante, né? E fui para um campeonato sul-americano, 5 países, e nós ficamos campeões, né? Então tive uma Nossa. experiência bem. A primeira vez que eu andei de avião, não tinha andado de avião. Fomos no Teva, tirar medida, fomos de terno. Bom, eu me senti
um boleiro da seleção brasileira. Nossa. Todo, né, de paletó e calça, gravata, avião, fomos para o Chile, né? Então Nossa. foi assim, uma Que experiência muito legal, experiência. né? Eu digo, as pessoas, ah, um diz, jogou muita bola. Não é o principal, né? O principal, eu acho que é Mas a tu oportunidade. sabia tratar, né? Eu sabia jogar, né? Sabe ainda, né? Porque tu não parou ainda. Não, ainda não, ainda não, ainda consigo brincar porque eu tive assim, eu sempre, eu olho e vejo colegas que a gente jogou lá problema de joelho. Ah, ou fica obeso, Ah, ou tem peso. o principal de todos os que já vieram aqui, assim, que já estão com um pouquinho mais de idade, por que que tu parou? Joelho. Isso aí. É só o que tu escuta, tu não ouve outra coisa, porque é joelho. Teve um que veio aqui, já fez 5 cirurgias, mas eles continuam jogando, porque esse é tão fominha. O Rock, ele não consegue parar com o Rock. Bala. Do Rock Tratores. Não, não. Não? É o Rock Heller. Heckler. Heckler. Heckler, o Rockinho, Rock. Sei, sei. 5 cirurgias. Bom, o Rock Bala deve ter, não deve ter mais joelho, né? Mas é do tipo que Sim, não sim. para. A gente fala dobradiça. Quando a É, dobradiça não começam a ranger. ranger, não adianta botar óleozinho que não Mas vai. tu tivesse também uma passagenzinha no futebol profissional, né? Que isso é uma marca também numa época em que para tu jogar bola tinha que jogar bola, né? É, foi assim, na verdade assim, olha só como são as coisas. Quando eu era mais jovem, quando eu jogava nas equipes de estrela lá, tipo o de gurizada, fazia preliminar de estrela. O Lajadense tinha isso também. Então a gente Saudade das preliminares da. fazia as preliminares, aí o pessoal, o torcedor acompanhava. E um dia lá o presidente falou para mim, eu jogava de centroavante, eu lembro. Eu jogava, eu não sei porquê, mas me botaram de centroavante. Ele disse assim, guri, capricha que um dia tu vai vestir a camisa do Estrela. E daí então eu criei aquela expectativa, só que na minha época sempre o Estrela jogava Campeonato Gaúcho. Então era difícil a oportunidade de Era gente. um nível mais alto. Então eu tinha uma geração assim, de bons jogadores que talvez poderiam ter tido uma oportunidade lá. Quantos, né? Muitos da minha geração. Só que naquela época era bem complicado. O Estrela estava no Campeonato Gaúcho, tinha que ter jogadores mais experimentados, mais rodados, e mais ou menos foi por aí. E aí depois, nós temos que ter intervalo aí, tu fala. A Mas Giovana, que está aqui nos bastidores, já está nos monitorando aqui. isso, Faltam 2 minutinhos, tem mais dois depois, tá? minutinhos Depois, para depois eu falo. falar. Então, aí assim, isso foi uma ilusão, não, foi uma expectativa que eu criei, ela nunca aconteceu. E aí Tu depois tinha vontade, tu tentou. sim, sim. Não, não é que eu tentei, eu queria, né? Mas talvez não tinha talento suficiente para daqui a pouco ser profissional ou alguma coisa diferenciada, né? E depois em 90, e depois a gente vai contar, porque já tá chegando aí no intervalo, eu vou contar que eu fui dirigente e fui parar dentro das quatro linhas. Meu Deus, é muita história que o Rudimar tem para contar aqui para nós. Nós temos mais um minutinho, Giovana. Então eu quero já agradecer aqui mais uma vez Black Sistema de Segurança, uma empresa tradicionalíssima de Lajeado, de uma família do esporte, de uma família que sempre viveu o esporte e que apoia o esporte. Posso te ajudar? Família de quatro goleiros. 4 goleiros, todo mundo goleiro naquela família O pai. linda, o pai e os 3 meninos. E Cascata Supermercado, que também é uma empresa nova, um supermercado aberto agora recentemente em Cruzeiro do Sul, de outra família, desde o seu Camilo Malman, ah, Gaspar, os rapazes, os filhos do Gaspar, todos têm um envolvimento com o esporte e por isso que eles apoiam o nosso trabalho que conta essas histórias lindas que só o esporte pode proporcionar. Nós já voltamos.